O Fundecitrus, Fundo de Defesa da Citricultura, divulgou ontem o levantamento da safra desta temporada para o Cinturão Citrícola de São Paulo e do Triângulo e Sudeste Mineiro. A repórter Sara Kirchhoff conversou ontem com o coordenador desse levantamento. Vamos ver a entrevista. Olá para você, olá a todos, é isso mesmo, está aqui comigo então o Vinícius Trombin, que é o responsável, o coordenador das pesquisas de estimativa de safra. Então a pesquisa que acabou de ser divulgada, ela mostra uma queda na produção de 28,2% na produção de laranja na comparação com a safra anterior. Uma quebra grande, mas ainda um pouquinho maior do que aquela estimada por vocês na última pesquisa, que ainda trazia uma expectativa, né, Vinícius? Seja bem-vindo ao canal do Boi. Sim, a gente, no início, o Fundecitrus preveu uma safra de 288 milhões de caixas e a concretizada ficou em torno de 286 milhões de caixas. Então, uma pequena queda, 0,8% em relação à inicial projetada em maio do ano passado. Você comentou comigo que a pressão de algumas pragas aumentou agora durante essa safra? Sim, o que chamou muito nossa atenção nessa safra foi a pressão de uma das pragas, que é chamada bicho-furão e mosca das frutas. Essa praga, a taxa de queda dela, o prejuízo causado por ela, dobrou em relação à safra anterior. Foram cerca de 16 milhões de caixas que foram perdidas, né, nessa safra por conta exclusivamente do bicho-furão e da mosca das frutas. O impacto financeiro, se a gente considerar uma caixa vendida a R$20, em torno de 320 milhões de reais, causado unicamente exclusivo por essa praga, né? Por essas duas pragas, bicho-furão e mosca das frutas. Fora isso, também teve a questão climática que impactou bastante, né, Vinícius? Sim, o clima foi muito desfavorável nessa safra que se encerrou, né, hoje. No começo da safra, ainda em 2017, a gente teve uma primavera, as chuvas da primavera elas vieram muito tardias, né, em outubro de 2017, e depois, nesse período, umas altas temperaturas também, né, então o que culminou numa redução do número de frutos nas árvores. Isso foi lá no comecinho da safra. E nos primeiros meses da safra, até agosto de 2018, do ano passado, tivemos poucas chuvas. Então essas chuvas mais escassas levaram a um menor tamanho de frutos agora que se encerraram na colheita, né? Então os frutos ficaram menores do que previsto inicialmente por conta desses cerca de 3% a menos de chuva na média histórica aí no cinturão citrícola. Voltando a falar das pragas, a questão da pressão, né, que você comentou que aumentou, foi alguma falta de cuidado? Poderia ter tido mais cuidado aí lá na lavoura? O que aconteceu foi uma safra muito grande anterior a essa, aquela safra de 400 milhões de caixas, a colheita dela foi muito prolongada, então a gente emendou uma safra com a outra. Então a gente emendou aquela safra de 400 milhões de caixas e depois começamos essa safra. E essa safra teve uma particularidade também em relação às demais. Tivemos uma proporção maior de frutos de terceira e quarta florada. Então, os insetos que atacaram os frutos de primeira e segunda florada tinham ainda disponibilidade na árvore frutos que estavam em fase inicial de maturação. Esses insetos, então, eles voltaram para esses frutos que ainda estavam nas árvores, porque era uma proporção maior desses frutos nas árvores, de terceira e quarta florada, e contaminaram esses frutos também, causando mais prejuízo ainda para os produtores. Vinícius, antes de encerrar, entender um pouquinho dos impactos disso no mercado, né? A gente está acompanhando aqui o mercado futuro, o preço do suco de laranja lá na Bolsa de Nova York, ele vem em queda já há alguns dias, desde o dia 4 de abril, e segue em queda, uma queda de quase 1%, agora mesmo nesta quarta-feira. Porque além desse relatório que foi divulgado aqui no Brasil hoje, que diz respeito a essa safra atual, o USDA, Departamento de Agricultura dos Estados Unidos, havia lançado um outro relatório já com uma perspectiva para a próxima safra brasileira, né? Então, essa perspectiva ela é mais positiva? Nós devemos entrar numa safra que vai ser divulgada no dia 10 de maio, maior do que da safra encerrada hoje, né? Mas os números estão sendo levantados, os dados de campo estão sendo coletados agora, né? E no dia 10 de maio, às 10 horas da manhã, vai ser divulgada a nova safra. Aí sim a gente vai conhecer o impacto da safra nos preços.
esses valores ainda esses são especulativos de bolsa. Claro, né? claro, como acontece sempre no mercado futuro. Os fatos reais a gente vai conhecer no dia 10 de maio, dali em diante, então, os impactos sobre o tamanho da safra que está sendo levantada, né? Está sendo coletados os dados do levantamento para estimar a safra no dia 10 de maio, às 10 horas da manhã, no Fundecitrus. E quem não puder comparecer em Araraquara, já aproveito aqui a oportunidade para convidar a todos que estiverem ouvindo. E quem não puder comparecer pode acompanhar pelo site do Fundecitrus, www.fundecitrus.com.br. Às 10 horas da manhã do dia 10 de maio vai ser então divulgada a nova safra que vai começar então este ano. E eu já deixo aqui o nosso convite para vocês virem até os nossos estúdios aqui em São Paulo para trazer esses números quentinhos como está acontecendo hoje. Com certeza, eu que agradeço a oportunidade de sempre. Tá certo, Vinícius. Obrigada pela sua participação mais uma vez. Devolvendo o sinal para Campo Grande, é com vocês.